Boa tarde, criança. Nós estamos começando mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical. Hoje, eu, pastor Valdemir e o presbítero Chagas, nós vamos cantar e ensinar a palavra de Deus para vocês, nesta tarde. Muito bem. Então, nós vamos orar ao nosso Deus nesta tarde, né? Vamos lá, repitam comigo, criança. Os meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos das minhas mãos, abaixa a cabeça com atenção, feche os olhinhos em oração. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa escola bíblica dominical. Que o Senhor possa estar abençoando cada criança que está ouvindo, Senhor Deus, abençoando seus pais, suas famílias, Senhor Deus, que estão neste momento também junto conosco, ouvindo o ensinamento da Tua palavra. Nos ajuda, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, criança, agora nós vamos cantar para o Senhor, né? Vamos cantar o cântico, que é um cântico bem conhecido, eu creio que vocês conhecem. Se não conhecer, vocês vão aprender para cantarmos junto, que o cântico diz, ouvir e obedecer. Diz assim, ó, ninguém deve se esquecer o que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Entenderam? Mais uma vez nós vamos cantar. Ninguém deve se esquecer o que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Muito bem, parabéns, crianças. Olha, vocês estão, nota 10, estão cantando maravilhosamente bem. Agora, criança, nós vamos aprender agora o tema da nossa lição. O tema da nossa lição o tema da lição, que é Samuel obedece ao chamado de Deus. Vamos lá? Samuel obedece o chamado de Deus. Esse é o tema da nossa lição. E agora, nós vamos também aprender o versículo. O nosso versículo se encontra aqui na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus no Novo Testamento, né, no livro de Tiago, no capítulo 1, do versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. É onde nós vamos aprender o nosso versículo, que diz assim, ó, tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Vamos lá, novamente, aprender o nosso versículo. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Muito bem. Agora, nós vamos ouvir, né, a lição, mas antes nós vamos estar cantando mais um cântico, que diz assim, o cântico, escutando, pois Jesus nos fala. Vamos lá, cantar junto conosco? Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muito bem, crianças, nós estamos em mais um domingo à tarde, onde nós iremos participar mais uma vez de uma lição bíblica. Eu queria perguntar de vocês, quem já ouviu a história de Samuel? Você já ouviu? Muito bem, criança. Quem sabe o nome da mãe de Samuel? Você sabe? Legal. Ana. Ana é a mãe de Samuel. Muito bem. Criança, você sabe que dia é hoje? Não sabe?
Você esqueceu, criança, que dia é hoje? Segundo domingo de maio. Lembrou? E o que se comemora no segundo domingo de maio? Pense. O Dia das Mães. Criança. No segundo domingo de maio, nós comemoramos o Dia das Mães. Você já agradeceu a Deus pela mãe que Ele te deu? Ainda não agradeceu a Deus? Nesse dia, o dia que nós comemoramos o Dia das Mães? Muito bem, então já que você não agradeceu ainda, aqueles que agradeceram, muito bem. Mas aqueles que ainda não agradeceram, vamos agradecer agora, ok? Então feche os seus olhos e fique em oração para nós agradecermos a Ele. Senhor Deus, nós te agradecemos nesta tarde, ó Deus, neste dia, pela mamãe que o Senhor nos deu. Somos gratos, ó Deus, por ter nos dado, ó Deus, uma mãe que tem cuidado de nós, que tem nos ensinado a Tua palavra, e queremos te agradecer, ó Deus, a cada dia pela vida de nossa mãe. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, criança. Então nós já agradecemos a Deus e agora nós vamos ouvir a nossa lição bíblica de hoje. E a nossa lição bíblica de hoje, criança, fala sobre Samuel. Vocês devem lembrar do assunto da lição. Qual foi o tema da lição? Samuel obedece ao chamado de Deus, já ensinado pelo pastor Valdemir. Certo, criança? Eu sou o presbítero Chagas, que vai ensinar a lição de hoje para vocês. Então, Ana é a mãe de Samuel. E Ana, na época em que ela viveu, ela sofreu muito porque ela não tinha filho. Ela não tinha filho, criança. E aí ela era desprezada pelas outras mulheres. Por quê? Porque na época de Ana era louvada a mulher que tinha filho e Ana não tinha filho. Então, todas as vezes que ela se reunia com as outras mulheres, juntamente com seus maridos, ela era desprezada pelas outras que tinham filho. E isso trazia muita tristeza para Ana. Ela sentia muita tristeza em não poder ter filho. Não poder ter filho. E todas as vezes que ela, juntamente com seu esposo Eucana, eles iam para Siló, era uma cidade onde o povo de Deus se reunia ali para adorar a Deus. E Ana, ela ia juntamente com seu esposo, mas sempre ela sentia tristeza quando ela tinha que se reunir com muitas pessoas, porque as outras levavam seus filhos para esta cerimônia. E Ana não tinha filho. Então isso incomodava muito ela, trazia muita tristeza para ela no seu coração. Mas um certo dia, Ana estava ali na mesa que tinha, antes da adoração, tinha um banquete onde todos se reuniam para comer. E Ana, ela levanta-se daquele banquete e ela vai até o quê? O tabernáculo. Ana vai até o tabernáculo e aí, criança, ela ora a Deus. Ela ora a Deus. E a oração dela, ela pede um filho. Ela sentia muito desejo de ter um filho, mas Deus não tinha ainda lhe permitido esta bênção que é ser mãe. Mas nesse dia ela se levanta ali daquele almoço e vai até o templo orar. Enquanto Ana orava, ela chorava muito e não se podia nem ouvir a voz. Então, criança, o sacerdote chamado Eli, que é o responsável ali pelo tabernáculo de cuidar da adoração a Deus, ele olhou para Ana e percebeu que ela estava muito angustiada e as suas atitudes davam a entender que ela estava embriagada, ela estava bêbada. E aí ele se aproximou dela e questionou ela, ele repreendeu Ana.
Por quê? Porque ele pensou que Ana estava embriagada. Mas Ana, ao ser repreendida pelo sacerdote Eli, ela disse: não, meu senhor, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher angustiada e triste de coração. E aqui eu estou diante de Deus, pedindo a Ele que me conceda o que eu preciso. E aí o sacerdote, ele olhou para Ana e ele disse o seguinte: olha, vá em paz, e que o Deus do céu, o Deus de Israel, lhe conceda o que você pediu. Então Ana terminou a sua oração e ela saiu. E aí, criança, quando ela terminou aquela oração, ela não estava mais triste. Ana agora estava alegre, ela sentiu alegria no seu coração. Porque ela entendia que Deus ia responder aquela oração. Por isso, criança, que é muito importante nós orarmos. Porque Deus, Ele nos ouve. Muito bem. Então, Ana, juntamente com seu esposo, eles voltaram para casa, seu esposo Eucana. E aí, no outro ano, era necessário novamente todo o povo se reunir em Siló, ali para adorar a Deus. Mas Ana não foi. Você sabe por quê, criança, que Ana não foi? Não sabe? Sabe por quê, criança? Porque Ana agora tinha o quê? Um bebê para cuidar. Então Ana, ela não foi nessa vez ali. Por quê? Porque ela tinha um bebê para cuidar. Quem é esse bebê? Você sabe quem é? Samuel. Samuel é o bebê que Ana agora estava cuidando. É o bebê que Ana tinha pedido de Deus. E também, quando Ana pediu Samuel de Deus, ela disse que quando ele fosse mais velho, quando ele deixasse de mamar, ela ia devolver ele, criança, para servir ao Senhor. Então, apenas foi o seu pai, o pai de Samuel, Eucana, seu esposo, para a adoração, e Ana ficou. Ela ficou cuidando de Samuel. Muito bem, criança. E Ana, a mãe de Samuel, ela ensinava sobre Deus. Ela sentava com Samuel, ela falava da bondade de Deus, ela falava que Deus tinha criado a natureza, que Deus tinha feito os peixes. Então, Ana tinha todo esse cuidado de ensinar, assim também como a sua mãe. Lembre que hoje é o Dia das Mães, então a sua mãe também ensina você. Pois bem, criança, então, passou-se um tempo, e aí o que aconteceu? Ana tinha que cumprir a sua promessa. E qual era a promessa de Ana? Devolver Samuel para servir a Deus lá no tabernáculo, aonde ficava o sacerdote e todos aqueles que serviam a Deus. E aí Ana, ela prepara Samuel, ela prepara todas as coisas dele, e é o momento, é a hora de entregar Samuel até a casa de Deus. E aí ela leva o pequeno Samuel. E quando Ana voltou novamente, naquele ano, Samuel ficou lá com o sacerdote. Então Ana chegou e entregou para o sacerdote Eli: olha, você lembra de mim? Aí o sacerdote Eli ficou olhando, criança. Eu sou aquela mulher angustiada que anos atrás eu estive aqui orando a Deus e pedindo dele. E aqui eu estou para cumprir a minha promessa que eu fiz para com Deus. E qual foi a promessa? Devolver Samuel para a casa de Deus. Então Ana entregou Samuel ali a Eli para servir ao Senhor. E ela voltou para casa, juntamente com o seu esposo. Juntamente com o seu esposo. Então Eli deve ter ficado muito alegre. Eli, quando recebeu o Samuel, ele ficou muito alegre, porque agora ele tinha alguém que pudesse lhe ajudar. Alguém que pudesse lhe ajudar. Só que, criança, o Eli, o sacerdote, ele também tinha 2 filhos. Você sabe qual o nome dos filhos de Eli?
Ofni e Finéia. Esses eram os nomes dos filhos de Eli. Mas a Bíblia diz, criança, que os filhos de Eli, eles eram perversos, eles eram desobedientes. E isso, com certeza, entristecia muito o seu pai, o sacerdote Eli. Então, criança, assim como Ofni e Finéia eram desobedientes ao seu pai, assim também nós somos desobedientes a Deus. Então, criança, é preciso nós pedirmos perdão de Deus pelos nossos pecados, porque nós desobedecemos a Deus. Nós desobedecemos a Deus e é necessário nós pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados, porque somos desobedientes, como Ofni e Finéia. Ofni e Finéia. Também, criança, todo ano, a mãe de Samuel, Ana, ela ia ao tabernáculo visitar Samuel. E sempre ela levava presente uma túnica para Samuel. E ali, quando ela chegava, criança, Samuel sempre estava esperando a sua mãe para abraçá-la, para contar o que ele tinha feito no templo, o que ele tinha feito ali, servindo a Deus juntamente com o sacerdote Eli. E ele ficava muito alegre, criança Samuel, muito alegre, quando a sua mãe chegava e ali ele podia ter aquele momento juntamente com a sua mãe. Mas, certa noite, criança, Samuel, ele estava deitado na sua cama. E sabe o que aconteceu, criança? Ele ouviu alguém chamar o seu nome. Então Samuel, ele ouviu alguém chamar Samuel. E aí, mais do que depressa, sabe o que ele fez? Ele levantou da sua cama e ele foi aonde? Até o sacerdote Eli, porque Samuel era obediente. Ele obedecia a todas as ordens que o sacerdote Eli lhe mandava fazer. E ele levanta da sua cama e ele vai lá juntamente com o profeta Eli e disse: o Senhor me chamou? Aí Eli olhou para ele e disse: não, Samuel, vai deitar, Samuel. Aí Samuel volta novamente para deitar. Sabe o que acontece, criança? Ele ouve novamente uma voz dizendo: Samuel. E aí, mais do que depressa, novamente, ele levanta, ele vai até o sacerdote, e ele diz: o Senhor me chamou? E ele novamente diz: não, Samuel, não te chamei, Samuel. Vai deitar. E aí Samuel volta para a sua cama. E aí, criança, ele deita, e sabe o que acontece? Pela terceira vez, ele ouve a voz dizendo: Samuel. E aí ele levanta novamente e vai até o sacerdote. Aí o sacerdote, naquele momento, ele entendeu que era a voz de Deus que estava chamando Samuel. Era a voz de Deus que estava chamando Samuel. E aí o sacerdote, ele instruiu Samuel. Ele disse: olha, pequeno Samuel, você vai deitar e quando você ouvir a voz, você diga o seguinte: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Então, o sacerdote Eli, ele instrui Samuel a como fazer, porque o sacerdote entendeu que quem estava chamando Samuel era quem? Deus, era Deus que estava chamando. Então, criança, se você já entregou a sua vida para Jesus Cristo, agora você precisa o quê? Ouvir a voz de Deus. E como isso é possível? Como ouvir a voz de Deus? Através do quê? Da palavra de Deus, que é o quê? A Bíblia. A Bíblia, ela é o instrumento que Deus deixou para que nós possamos o quê? Ouvir a voz de Deus. É isso que nós temos que entender, criança. E você que ainda não é salva, você que ainda não entregou a vida para Jesus, criança, sabe o que você precisa fazer? Ouvir a voz de Deus e se arrepender dos seus pecados. Confessar os seus pecados. Porque Cristo Jesus, Ele morreu na cruz para nos perdoar, para nos dar liberdade, criança, de ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia diz que o nosso pecado, ele faz separação, ele impede de ouvirmos a voz de Deus. Por isso que é necessário o quê? Você
entregar a sua vida a Jesus. E Ele vai o quê? Perdoar os teus pecados. E aí você vai fazer o quê? Ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então Samuel, depois que ele foi ensinado, ele foi instruído pelo sacerdote Eli, ele voltou para a cama. Ele voltou para a cama, só que ele não deitou mais, criança. Ele ficou ansioso. Ele ficou esperando novamente o quê? Ouvir a mesma voz. E aí ele ficou ali, sentado na cama, esperando, atento para ouvir novamente a voz. E sabe o que aconteceu? A voz novamente disse: Samuel, Samuel. E aí Samuel já tinha sido instruído, já tinha sido ensinado pelo sacerdote Eli. Sabe o que Samuel disse? Fala, porque o teu servo te ouve. E aí, criança, Deus falou a Samuel. Deus deu a Samuel uma mensagem para que ele pudesse transmitir essa mensagem. E Deus falou a Samuel, e Samuel ouviu a voz de Deus e também entendeu o que Deus queria dele. O que Deus queria dele. E sabe qual foi a mensagem, criança? Você sabe? Muito bem. Então, a mensagem foi que Deus ia o quê? Castigar os filhos de Eli, Ofni e Finéia, porque eles eram o quê? Desobedientes. Eles eram perversos. Eles transgrediam a lei de Deus. Eles praticavam o pecado. Sabe o que é pecado? É falar, pensar e agir fora da vontade de Deus. Contra a vontade de Deus. Tudo isso é pecado. E era isso que os filhos de Eli faziam. E Deus disse também que ia punir o seu pai Eli por não ter disciplinado os seus filhos. Essa foi a mensagem que Samuel recebeu. E essa mensagem ele ia entregar para quem? Para o sacerdote Eli. Então, criança Samuel, ele ficou muito pensativo, porque ele gostava muito de Eli, porque Eli foi o seu instrutor. E agora ele tinha que entregar uma mensagem tão dura que Deus tinha dado para ele. Será que Samuel ia mesmo, criança, dizer a Eli o que Deus tinha dito para ele? Que Deus ia castigar os seus filhos e punir ele também? O que você acha? Vamos ver. Pois bem, criança. Então, quando amanheceu o dia, o outro dia, Samuel, ele começou a trabalhar como ele fazia no tabernáculo, como todos os dias. Mas sabe quem apareceu para conversar com ele? Eli, o sacerdote. E Eli perguntou: Samuel, o que Deus te disse? E agora, o que Samuel vai dizer? Você sabe? Será que Samuel vai dizer o que Deus tinha dito para ele? Samuel gostava muito de Eli. Mas criança, sabe o que aconteceu? Samuel obedeceu. Ele falou o que Deus tinha dito para o sacerdote Eli, que Deus ia punir ele, ia castigar os seus filhos. E aí o sacerdote Eli, quando ouviu aquelas palavras que Samuel tinha lhe falado, ele ficou triste, mas ele reconheceu que ele merecia ser castigado por Deus por causa de seus filhos e também porque ele não tinha disciplinado os seus filhos, criança. Porque ele não tinha disciplinado os seus filhos. Então, criança, é necessário você entregar a sua vida para Jesus Cristo. É necessário você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, é necessário você entregar a sua vida a Jesus Cristo para ser perdoado dos seus pecados. Para ser perdoado dos seus pecados. E não ser como os filhos de Eli, mas ser como Samuel, que foi obediente. Mesmo que a tarefa de Samuel era muito difícil, mas ele
o que foi que ele fez? Ele decidiu obedecer a Deus. Ele decidiu, criança, falar o que Deus tinha dito para ele. Então, assim deve ser todos nós. Nós devemos obedecer a Deus, não importa qual seja a situação. Portanto, Samuel, ele obedeceu a ordem de Deus, que foi falar ao sacerdote Eli que Deus ia punir os seus filhos e juntamente com ele. Então, que você, criança, possa entender que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os teus pecados e para que eu e você possamos ter nossos pecados perdoados e agora o quê? Ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, criança, que Deus abençoe a vida de vocês. Que você possa ter entendido esta lição nesta tarde. Samuel, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Samuel foi obediente à sua mãe. Samuel foi obediente ao sacerdote Eli e Samuel foi obediente a Deus. E Deus fez de Samuel um profeta. O que significa profeta? Um mensageiro de Deus para o seu povo. Então, quando Deus queria falar ao povo, ele usava o quê? Um sacerdote, e aí o sacerdote transmitia a mensagem. Então, Samuel foi muito abençoado em todo o seu serviço ao Senhor. Por quê? Porque ele decidiu obedecer. Então, que você também, criança, possa decidir obedecer. Obedecer ao papai, obedecer à mamãe, obedecer a Deus através da sua palavra. Quando você lê a palavra de Deus, você tem que obedecer o que Deus está te pedindo através da sua palavra. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e fique todos na paz de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.